Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Você pode dizer amém? E quantos aqui têm motivos para agradecer a Deus? Você pode levantar a sua mão para o céu por um instante? Você pode render a Deus uma palavra de gratidão pelos seus feitos, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Se fosse olhar pela ótica humana, nem era para estarmos aqui nessa noite, mas aprove o Senhor nos alcançar, aprove o Senhor nos dar a oportunidade essa que é de adorá-lo em espírito e em verdade. Eu não sei você, mas eu sou grato ao Senhor. Eu não sei você, mas eu estou feliz por essa noite, porque nós poderíamos estar em diversos lugares, mas escolhemos estar na presença do Senhor. Por isso é motivo de gratidão ao nosso Deus. Localiza, por gentileza, na sua Bíblia, o Salmo de número 24, apenas o versículo de número 6, é a nossa temática do ano, o nosso tema do ano de 2026, que é o ano da aproximação. E desde já eu gostaria, primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Genival Leal, todos os obreiros, o ministério. É uma alegria para mim, um prazer poder servir nesta casa, poder adorar ao Senhor na companhia dos irmãos. E é bem verdade que eu não sou o mais qualificado para estar aqui nessa noite, mas eu gostaria de compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? O Salmo de número 24, apenas o versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Mais uma vez, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Pode tomar o seu assento nessa noite, em nome de Jesus. Não vou me alongar em rápidas palavras, eu quero compartilhar com a igreja a palavra que o Senhor tem falado ao meu coração desde que o pastor me fez este convite. Pois bem, estamos diante do livro mais lido na Bíblia. Se vale uma curiosidade, o livro de Salmos é considerado um livro universal, o livro mais lido. Os Salmos é um dos livros da Bíblia onde tem mais de um autor. Tem Salmos de Davi, tem Salmo de Moisés, tem Salmo dos filhos de Corá. Porém, esse Salmo de número 24 é muito importante. Deus tem falado desde o início do ano no meu coração, porque também é a temática da nossa igreja. Como o Senhor falou com o anjo da igreja, que é o ano da aproximação. E desde o início do ano, Deus tem falado fortemente ao meu coração através dessa palavra. E o versículo de número 6, que é o versículo que nós lemos, ele tem um personagem que é muito interessante quando ele fala de Jacó. E eu gostaria de introduzir esta mensagem falando um pouquinho a respeito da vida de Jacó. Jacó é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos que a história de Jacó inicia de uma maneira um pouco conturbada, inicia de uma maneira não muito boa. Mas se tem algo que eu acho interessante na vida de Jacó, é que Jacó ele toma posse das palavras que são liberadas sobre a vida dele. A Bíblia nos diz que seu pai Isaque o abençoa, e Jacó acredita na bênção que é liberada sobre a sua vida. E eu já gostaria de aplicar isso para nós aqui nessa noite. Nós precisamos acreditar mais nas palavras que são liberadas sobre a nossa vida. Nós precisamos liberar mais palavras de bênção sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Isaque o abençoou, Isaque abençoou Jacó, e Jacó foi próspero e Deus o abençoou, porque Jacó acreditou na palavra que foi liberada sobre a vida dele. E nós podemos entender que a bênção do Senhor tomou conta da vida de Jacó. E vemos que a vida de Jacó ela tem uma grande evolução depois que ele recebe essa palavra. Uma palavra de bênção que foi liberada sobre o seu pai para a sua vida.
que da nossa boca venham sair palavras de bênção, que da nossa boca não venha sair palavras de maldição. Ainda que o cenário que nós estamos vivendo seja um cenário conturbado, ainda que estejamos passando por algumas dificuldades, que da nossa boca venha sair palavras de bênção, porque a nossa palavra tem poder. Então eu te digo, irmão, abençoe mais, murmure menos, libere mais palavras de paz, libere mais palavras de bênção, porque aquilo que é liberado através de nós, a mão do Senhor está agindo. E nós vemos que a história de Jacó vai evoluindo, e o seu relacionamento com Deus ele vai evoluindo. Dentre tantos fatos que aconteceram na vida de Jacó, tem um que eu acho muito interessante. Em Gênesis capítulo de número 28, o texto nos diz que Jacó estava caminhando, e foi tardando o dia, e ele pegou uma pedra e reclinou-se sobre a pedra, e enquanto ele dormia, ele teve um sonho e uma visão. Meus irmãos, Jacó estava dormindo com a sua cabeça apoiada em uma pedra. É praticamente impossível você ter uma noite tranquila de sono com a sua cabeça em uma pedra. Então eu posso entender que Jacó estava tendo uma noite difícil, mas quando ele estava tendo uma noite difícil, o Senhor lhe apareceu em uma visão, o Senhor lhe apareceu em um sonho, e essa visão é que Jacó ele via uma escada muito grande, e a escada chegava da terra até o céu, e ele via os anjos do Senhor subindo e descendo, e o Senhor estava no alto desta escada. Nós podemos entender que mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis, o Senhor está nos observando, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está com a sua mão estendida sobre cada um de nós, e o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de Jacó, como ele disse para Abraão, ele disse para Jacó, quando ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem sabe você está tendo uma noite difícil, quem sabe você está enfrentando um momento que você não queria enfrentar, mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Enquanto você está dormindo, o Senhor está trabalhando. Enquanto você está aí enfrentando o seu momento de dificuldade, o Senhor ele tem uma palavra para o seu coração, e ele está dizendo: eu estou contigo, você não está sozinho nessa peleja, eu estou enviando os meus anjos ao teu favor, e enquanto você clama, o anjo sobe, e depois eu mando a bênção sobre a sua vida. E Jacó lhe dá um nome para aquele lugar, e ele diz: e este lugar se chamará Betel. Outro fato interessante sobre a vida de Jacó é que o texto segue em Gênesis capítulo de número 32. A Bíblia nos diz também que ao tardar do dia, já aproximada a noite, já era noite, Jacó lhe se depara com um homem, e ele começa a lutar, e depois ele percebe que não era apenas um homem, mas era um anjo do Senhor. E Jacó ele luta com aquele anjo a noite inteira, e ele não desiste, e ele persevera. Este é um dos atributos de Jacó. Jacó foi um homem que perseverou. E assim como Jacó fez, nós também devemos fazer. Não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás, é tempo de perseverar. Assim como Jacó perseverou lutando com aquele anjo, ele alcançou a sua bênção, porque o anjo queria sair, mas Jacó segurava o anjo, e ele dizia: eu não te largarei até que me abençoes. Que assim deve ser também a nossa vida. Nós não podemos desistir até que a bênção do Senhor se chegue até nós. Não é tempo de olhar para as dificuldades, não é tempo de olharmos para as nossas limitações, é tempo de perseverar,
É tempo de continuar, porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo: na bonança eu estou contigo, mas na dificuldade eu também estou contigo. Quando você pensa que você está só, você não está sozinho, porque eu estou contigo. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá de vós. Oh, meu irmão, você não está sozinho nessa caminhada. Ainda que o inferno se levante para dizer que você não é capaz, para dizer que você é falho, para dizer que você é pecador, oh, meu irmão, existe o maior, que te pega na sua mão e te diz: eu vou contigo nesta caminhada, eu vou contigo nesta peleja. Existem coisas que estão ao nosso alcance, isso que está ao nosso alcance nós devemos fazer, nós devemos buscar, nós devemos perseverar, nós devemos tomar atitudes, porque o que é impossível é com Deus, o que foge do nosso alcance, aí é com Deus. Por isso nós devemos depositar as causas impossíveis nas mãos do Senhor, colocar as nossas causas nas mãos do Senhor, porque aqueles que colocam tudo nas mãos do Senhor, estes vão ver a mão do Senhor em tudo que Ele fizer. Oh, meu irmão, eu te convido nessa noite, coloque as suas necessidades nas mãos do Senhor, coloque as suas causas nas mãos do Senhor, coloque as suas súplicas nas mãos do Senhor, porque aí você vai ver a mão do Senhor agir em seu favor. E o texto segue, nós vemos que a vida de Jacó vai evoluindo de uma tal forma, realmente a mão do Senhor esteve estendida sobre a vida deste homem. E de Jacó saem as 12 tribos de Israel, e Jacó foi próspero em todas as áreas da sua vida, porque ele acreditou na palavra de bênção que foi liberada pelo seu pai. Ei, pai, você já abençoou o seu filho? Ei, mãe, qual é a palavra que você tem liberado para os seus? Que da sua boca venha sair palavras de bênção. Da boca de Isaac saiu palavra de bênção para Jacó. E Jacó, ele foi abençoado em todas as áreas da sua vida. E o texto segue, e de Jacó vem José, e o povo, ele é cativo no Egito, e o Senhor levanta Moisés como um libertador, e o povo, ele parte para o deserto. Só alguma coisa que eu acho interessante é que a geração que foi para o deserto foi uma geração que não seguiu totalmente as orientações do Senhor. A geração que entrou no deserto foi uma geração que murmurava. A geração que entrou no deserto foi uma geração que vivia a sua vida olhando para trás. Quantas vezes o povo se levantava para Moisés e dizia: melhor seria que tivéssemos ficado no Egito. Moisés, você nos trouxe a esse deserto para morrer. E não é muito diferente do momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo em um tempo onde o povo, ele tem murmurado demais, onde um povo tem dado as costas para os ensinamentos do Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo onde muitos têm deixado de lado os princípios, o homem tem sido amante de si próprio. Apenas eu quero fazer apenas aquilo que me agrada, aquilo que é bom aos meus olhos, aquilo que eu quero fazer. E tudo isso foi nos alertado pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos disse que viria um tempo de muita dificuldade, viria um tempo onde os homens iriam dar as costas para Deus. E este tempo é nomeado também pelo apóstolo Paulo como o período da apostasia. E o que é apostasia? A apostasia é o esfriamento espiritual, a apostasia é o abandono da fé. Quantos estiveram conosco aqui um dia e hoje nem sequer dão mais ouvidos para a palavra do Senhor?
Quantos têm deixado de seguir os evangelhos para seguir os seus próprios desejos? Quantos têm deixado de seguir a palavra do Senhor para estar somente aonde lhe apraz? O apóstolo Paulo nos disse em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim a volta do Senhor, antes que se manifeste o período da apostasia. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também nos deu um alerta quando Ele nos disse que por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos iria se esfriar. Este é o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O amor tem se esfriado. É pai que se levanta contra filho, é filho que se levanta contra pai. Muitos estão abandonando a fé, muitos estão apostatando, dizendo: Jesus não vai mais voltar. Minha avó dizia isso há anos atrás e não aconteceu. Muitos estão negando os princípios da palavra do Senhor, muitos estão negando a Bíblia. O amor tem se esfriado, mas o que eu acho interessante é que Jesus Cristo, Ele continua o texto dizendo: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por isso eu louvo a Deus pela noite desse dia, porque aqui tem um povo que até passa por dificuldades, aqui tem um povo que até passa por aflições, aqui tem um povo que até enfrenta o deserto, mas mesmo em meio a todas estas coisas, você está aqui nessa noite, você está perseverando. Você tinha tudo para estar em casa, você tinha tudo para estar debaixo da coberta, você tinha tudo para desistir, mas o Senhor te incomodou nessa noite, o Senhor tem te dado força para perseverar, e essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Não desista, continue. Se não está conseguindo correr, vai andando. Se não está conseguindo andar, vai se rastejando, mas não pare de jeito nenhum. Não olhe para trás, persevera, continua, porque o maior está do nosso lado. Existe um maior que está do nosso lado. Não é tempo de murmurar, não é tempo de olharmos para as dificuldades. A verdade é que existem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Quantos nem sequer levantaram da cama pela manhã? Quantos nem sequer têm o que comer? Quem sabe a sua conta bancária está no vermelho, mas olha você aqui. Olha você adorando ao Senhor, porque a nossa adoração não está condicionada ao nosso momento, não, porque a gente não adora pelaquilo que Ele faz, a gente adora por aquilo que Ele é. Esse deve ser o nosso princípio. Adora Ele pelo que Ele é, que as demais coisas Ele há de acrescentar na sua vida, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que é necessário para a tua vida nunca vai lhe faltar. Este é o princípio que nós devemos seguir, porque nós estamos vivendo em um tempo das redes sociais, aonde nas redes sociais, o fulano está viajando para tal lugar, o ciclano está andando no carro tal, o ciclano mora no lugar tal. Oh, meu irmão, a rede social é ilusão. As pessoas só postam quando estão felizes. Eu não vejo ninguém postar na rede social comendo um ovo frito com arroz. Eu só vejo postar picanha. Então, quando a pessoa ela vive a sua vida baseada nas redes sociais, é muito provável que ela vai viver uma vida num complexo de inferioridade. Oh, meu irmão, Jesus não te chamou para você se comparar com ninguém, porque Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Oh, meu irmão, é a mão do Senhor que está estendida sobre a sua vida, porque se não tivesse, você nem estaria aqui nessa noite. Ele cuida de você nos mínimos detalhes, e Ele tem o melhor para a sua vida. Eu converso muito com a minha esposa a respeito de finanças, a respeito de conquistas, de planos, de sonhos. Eu tenho os meus planos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os desejos, nós temos os nossos sonhos.
Mas se tem uma coisa que nós temos firmado é o seguinte: se nada do que a gente planejou se cumprir, e se nada do que a gente planejou se concretizar, meu irmão, para mim está tudo bem, porque a minha esperança não é terrena, a minha esperança está na glória. O mundo é passageiro, tudo que nós temos é material, vai ficar aí, vai depreciar, mas aquilo que nos espera é a vida eterna, aquilo que nos espera é a glória. Por isso eu gosto daquele hino da harpa que diz que a nossa esperança é a tua vinda, que o Rei dos Reis virá nos buscar. Se nada que a gente planejar nessa terra se cumprir, está tudo bem, porque nós vamos colher o que plantamos lá na glória, lá no céu. No céu haverá ruas de ouro, no céu não haverá dor, no céu não haverá tristeza, no céu não haverá doença, não. Para sempre estaremos com o nosso Senhor, e Ele estará conosco. Por isso eu te digo, coloque a sua expectativa na volta do Senhor, coloque a sua esperança em Jesus, porque Jesus não decepciona ninguém, Jesus não falha com ninguém. Os homens são falhos, uns prometem e não cumprem, mas porventura falaria o Senhor e não cumpriria? Ele mesmo disse: agindo eu, quem impedirá? Eu acho interessante que eu trabalho como motorista de van, e às vezes eu estou por essas estradas aí, por essas serras, e eu me lembro daquele texto que diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E eu fico pensando, realmente, muitos confiam no veículo que está nas suas mãos, outros confiam em cavalos. E o texto continua dizendo: uns se levantam e caem, mas nós permanecemos de pé. Por quê? Porque a nossa confiança não está em carros, a nossa confiança não está em cavalos, a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança não está em governo, a nossa confiança não está na nossa conta bancária, a nossa confiança está no Senhor. Enquanto a nossa confiança estiver no Senhor, nós vamos permanecer de pé. Como o salmista diz, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, para os guardar, para os livrar, para te proteger. Oh, meu irmão, quantos livramentos o Senhor já te deu, quantos testemunhos ouvimos aqui nessa noite, quantos livramentos visíveis nós recebemos, mas eu te digo, existem mais livramentos invisíveis do que visíveis. Por isso nós precisamos agradecer ao Senhor, mesmo quando nós não estamos vendo nada acontecer. Mesmo quando nós não estamos vendo nada acontecer, nós precisamos agradecer ao Senhor. Quantas coisas o Senhor já fez por nós. Existe uma ilustração que eu contei aqui, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, mas até hoje ela mexe comigo. Certa feita, pastor, havia uma família que morava em uma fazenda, e ali eles tinham muitos cavalos. E um certo dia, o filho chegou para o pai e disse: pai, o cavalo caiu comigo e eu não me machuquei. O pai, com muita mais sabedoria, chegou para o filho e disse: meu filho, graças a Deus, mas comigo o cavalo nunca caiu. Por isso eu agradeço a Deus. O que ele quer dizer com isso? Eu agradeço a Deus também pelas coisas que eu não vejo. O cavalo caiu contigo e você não se machucou? Amém, graças a Deus. Mas comigo o cavalo nunca caiu. Então eu também agradeço a Deus, porque mesmo quando eu não estou vendo, o Senhor está fazendo. Oh, meu irmão, recebe essa palavra nessa noite. Ainda que você não esteja
esteja vendo, o Senhor está fazendo. Ainda que a gente só enxergue a tempestade, o Senhor está vindo, caminhando por cima dela. E eu tenho uma coisa para te dizer: não é um fantasma não, é o Senhor Jesus que acalma a tempestade. É o ano da aproximação. E o interessante é que este versículo, o salmista ele faz questão de dizer: nós somos a geração que busca a face de Deus. Existe um povo que está dando as costas para o Evangelho, existe um povo que está negando a fé, existe. Mas nós somos o povo que busca a face de Deus. O Senhor está nos convidando a nos aproximar mais do Senhor, a fortalecer mais o nosso relacionamento com Ele, porque é o ano da aproximação. E se nós não somos a geração que dá as costas para o Senhor, se nós somos a geração que busca a face dEle, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Como Tiago ele nos diz, quando ele diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará até vós. Eu posso aprender que para se aproximar de Deus, eu preciso tomar uma atitude. Nós precisamos tomar uma atitude para nos aproximar mais de Deus. Ele diz: se achegue a Ele, e Ele se achegará até vós. E como que eu vou me achegar até Deus? Através da oração, através da palavra, convidando Ele para as suas necessidades, entendendo que Jesus Cristo Ele não é a última opção, Ele é a única, Ele deve ser a primeira opção. Precisamos nos aproximar mais do nosso Deus, precisamos nos achegar a Ele, mas também nós precisamos nos aproximar mais dos nossos irmãos. Como a Bíblia nos diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali na unidade o Senhor Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós podemos entender que se nós quisermos chegar no céu, nós precisamos nos aproximar dos nossos irmãos, nós precisamos ter mais intimidade com eles. Existem diversas áreas que nós precisamos nos aproximar, mas dentre tantas áreas, o que vale destacar é a nossa família. Esse ano de 2026 é um ano que nós precisamos estar mais próximos da nossa família, porque é uma estratégia do inimigo separar os lares, colocar o marido contra a esposa, colocar o filho contra o pai. O inimigo ele tem tentado e vai tentar ainda mais este ano separar as famílias. Ele vai tentar cada vez mais trazer a divisão em nosso meio. Mas eu louvo a Deus pela nossa igreja e pela palavra que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, que é tempo de nos aproximarmos, porque a família é um projeto do Senhor. O casamento é uma instituição divina e os filhos são herança do Senhor. Oh, meu irmão, quem sabe esse ano você não vai conquistar casa, quem sabe você não vai conquistar carro, mas eu te convido a conquistar a aproximação com a sua família, que você possa se unir mais, que possamos ter mais momentos de oração dentro dos nossos lares, que possamos ter mais momentos de leitura de palavra dentro dos nossos lares, porque uma família blindada, o inimigo não consegue tocar. Oh, meu irmão, o culto não começa aqui na igreja, o culto começa lá na tua casa. Quando você blinda a sua família em casa, você chega mais leve para cultuar ao Senhor.
Precisamos blindar a nossa família. Precisamos analisar aquilo que tem trazido contenda, aquilo que tem trazido divisão, e precisamos liberar uma palavra para que caia por terra toda barreira sobre as famílias, que famílias possam estar mais unidas. A família é um projeto de Deus. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Precisamos nos aproximar mais dos nossos irmãos. Precisamos nos aproximar mais da nossa família, porque o que nos espera é o céu. O que nos espera é a glória. E eu te convido, se coloque de pé nessa noite. E eu concluo a mensagem nessa noite. Vem, Lucas, fazer um fundo aqui, um louvor. Vamos terminar com muito louvor e com muita adoração. E estamos neste mundo de passagem. É o ano da aproximação. Precisamos buscar mais ao Senhor. Precisamos nos aproximar mais dEle, porque o que nos espera é o céu. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 46, diz assim: bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar servindo. Os sinais estão aí, expressando a volta do Senhor. Guerras, rumores de guerra, filho que se levanta contra pai, pai que se levanta contra filho. Um período de apostasia, um período de esfriamento espiritual. Mas tudo isso deve servir como alerta para nós, a igreja do Senhor. Que possamos olhar tudo isso como os sinais daquele grande dia que se aproxima. E eu te pergunto, você tem ansiado por esse dia? Será que você tem esperado ansiosamente a volta do Senhor? Porque este é o nosso destino. Nós estamos neste mundo de passagem. Tudo que nós estamos vendo vai ficar. E Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 14 diz assim: bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Oh, meu irmão, Jesus Cristo está voltando. Saia daqui com essa palavra no seu coração. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. É o ano da aproximação. É o ano de perseverarmos, é o ano de buscarmos mais a face do Senhor, porque ainda em um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração? Eu quero orar pela sua vida. Antes de orar, eu gostaria de saber se tem alguém em nosso meio que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, ou quem sabe nunca confessou o Senhor Jesus Cristo publicamente como seu único e suficiente Salvador. Esta é a oportunidade. Certa feita Jesus disse: todos aqueles que me confessarem diante dos homens que estão na terra, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Existe alguém em nosso meio que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, ou deseja reconhecê-lo como Salvador nessa noite? Quem sabe você está nos assistindo também através da live. Não perca essa oportunidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se prepare para que tu veja. Feche seus olhos por um momento. Não era um sonho, adore ao Senhor. era Apresente essa canção a Ele. João viu a cidade O que te espera é a glória. O que te espera é o preparada. Tudo vai passar, mas as palavras do Senhor, estas Jesus não Cristo está passarão. voltando. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Se Ele falou, vai acontecer. João
não mais pude Você suportar. pode imaginar essa cena? Transporte a sua Todas mente para o essas céu nessa noite. Você pode transportar a tua mente para a glória. Você pode imaginar aquele grande dia que te espera. João viu, meu irmão. João viu, e eu também espero ver. Eu espero ver aquele grande dia. Aquele que foi morto e reviveu. E com Cristo a vida eterna nos concedeu. Se você puder, cante nessa noite, diga: não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Eu quero orar pela sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim, para sempre estaremos com o nosso Senhor. Se pois já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Que venhamos sair daqui nessa noite com o nosso pensamento naquilo que nos espera, a glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos, Senhor, reunidos e unidos no templo, Senhor, de estarmos, Senhor, prestando a Ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero te agradecer, Senhor, porque foi o Senhor quem permitiu chegarmos até este lugar. Oh, Senhor, eu te agradeço pela Tua presença em nossas vidas. Que a cada dia, Senhor, possamos sentir a Tua presença agindo e habitando em cada um de nós. Senhor, desperta em nós o interesse, Senhor, para que possamos buscar mais da Tua face, para que possamos nos aproximar mais do Senhor, para que possamos buscar mais o nosso relacionamento contigo, Senhor. Oh, Pai, que possamos também nos aproximar mais dos nossos irmãos, que possamos nos aproximar mais das nossas famílias, que as nossas famílias venham ser blindadas pelo Senhor. Oh, Pai, nós oramos e nós pedimos, Senhor, joga por terra toda a investida do mal, tudo aquilo que o inimigo tem planejado, tem tramado para tentar destruir os nossos lares, para tentar destruir a nossa família, que caia por terra todo mal em nome de Jesus. Oh, Senhor, que possamos entender a cada dia que nós estamos neste mundo de passagem e que nós devemos estar com a nossa mente, com a nossa esperança e com a nossa expectativa voltada para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Pai, nos dê um final de semana abençoado, que venha ser um final de semana de boas notícias, que venha ser um final de semana onde possamos ver a mão do Senhor estendida sobre a nossa vida. Surpreende o meu irmão, surpreende a minha irmã, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, que possamos ver, Senhor, experimentar, presenciar os milagres do Senhor em nossa vida. Toma nossa mente, toma o nosso coração, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, em nosso meio. Nós te agradecemos em nome de Jesus.